E hoje nós vamos conversar com a dermatologista Caroline Bama, que que vai conversar com a gente sobre esse assunto que é hiperidrose. Se você não sabe como lidar, se você não sabe como, de uma certa forma, diminuir esse suor excessivo, parece que tem tratamento, parece que tem cuidados especiais, tem como você ajudar aquelas pessoas que estão passando por essa situação. E deve incomodar bastante. Nossa, doutora, quase não consigo falar seu sobrenome, nem sei se falei certo. Falou, é Baima. Baima, né? Tudo bem com você? Tudo bem, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. É um prazer estar te recebendo aqui para a gente falar sobre essa situaçãozinha que incomoda tantas pessoas e que talvez tem muita gente vivendo isso agora e não sabe como se livrar ou, ao mesmo tempo, como cuidar. Tem tratamento? As pessoas podem realmente eliminar esse excesso de suor ou não? Sim. Então, a gente tem vários tipos de hiperidrose, né? Que é o excesso de suor. A gente pode ter ela difusa, então tem pessoas que suam o corpo todo e tem outras que vão suar apenas axila, pés e mãos. São as áreas mais comuns. E como você falou, geralmente na adolescência que isso vai se manifestar e acaba levando a muito constrangimento, né? Porque muitas vezes a pessoa sai, fica com aquele molhado embaixo da axila, fica todo constrangido. E o fator emocional, quando a pessoa fica nervosa, ela sua mais ainda. E a tensão de que ela vai demonstrar esse excesso de suor faz com que ela fique nervosa e aí ela entra num ciclo. Uma dificuldade, né? Cria uma certa incomodação, a pessoa fica muito constrangida. E pode também até sofrer acidentes, né? A gente sabe que dependendo do tipo de suor, e se você não tiver essa consciência, até dirigindo um carro, por exemplo, você que tem suor excessivo nos pés, e muitas vezes tem gente que gosta de dirigir descalço, pode trazer alguns problemas. Mas vamos logo explicar, para quem está em casa, quais são os tipos. Então, a gente pode ter a localizada e pode ter a difusa. Sim. A localizada, como eu mencionei, ela é principalmente na axila, nas mãos e nos pés. E aí vai ter todo esse problema, essa relação com a parte emocional também. Mas o que o paciente precisa entender é que existe tratamento, que ele não está sozinho, isso é uma condição relativamente comum. E a gente tem tratamentos que vão desde tratamentos tópicos, que é aquele creme que você aplica em casa, pode chegar a precisar de medicamentos, tem também procedimentos em consultório e, em último caso, existe uma cirurgia que pode ser realizada também para tratar. Pronto, aí a gente vai explicar primeiro para quem está em casa, nesses tipos, o que acontece? Tem a ver com os hormônios? Existe alguma questão relacionada a doenças que podem fazer com que você tenha esse suor excessivo? Como a gente pode classificar os dois tipos? Então, geralmente não tem nenhuma doença associada. É raro ter algum distúrbio neurológico que influencie nesse excesso de suor. Então, a grande maioria das pessoas, provavelmente as pessoas que estão nos assistindo, vão ter hiperidrose sem nenhuma causa neurológica associada, basicamente um problema local. Então, o que eu tenho ali é, de fato, um excesso de produção de suor e os fatores hormonais, eles podem influenciar. Então, os homens, em geral, têm uma tendência maior para ter hiperidrose, né, por conta dos hormônios masculinos. E a questão emocional. Então, quanto mais ansioso, quanto mais nervoso você está, mais chance você tem de suar. E aí a gente vai com o tratamento. Então, o tratamento em creme, por exemplo, se é um caso mais leve, se é um caso localizado, o paciente, geralmente eu converso que é bom a gente fazer uma escada, vamos dizer. Então, o primeiro degrau é o tratamento tópico. Se o paciente consegue usar, normalmente são produtos que a gente pede para aplicar à noite, antes de dormir. Isso é importante, o paciente vai dormir com o produto na axila, nas mãos, nos pés. E aí, durante o dia, em geral, ele vai notar uma considerável melhora nesse excesso de suor. Se não deu conta só com o medicamento tópico, a gente pode entrar com comprimidos. Então, existem alguns comprimidos que o paciente vai tomar e eles são principalmente indicados quando é aquela hiperidrose generalizada, que o paciente sua o corpo todo. Sim. Aí a gente pode começar já com comprimido. Só que o comprimido ele vai ter alguns efeitos colaterais. Então, ele pode deixar a boca seca, ele pode atrapalhar um pouquinho a ida ao banheiro, pode dar um pouco de constipação. Então, a gente precisa sempre alinhar e fazer uma medicação de doses mais baixas, a gente vai aumentando. E essa questão do remédio é se realmente for algo mais exagerado, né? Isso. Se for muito excessivo. Caso contrário, tem os outros tratamentos
mais fáceis de lidar com a situação, né? No caso, quando você fala de alguns tratamentos em último grau, trazer uma cirurgia, no caso da cirurgia, realmente é eliminada a questão do suor excessivo ou não? Então, é eliminado, mas a gente tem o que a gente chama de hiperidrose rebote. Então, o que acontece? Na cirurgia, muitas vezes, a gente vai, cortar o nervo que vai inervar e causar o suor. Só que alguns pacientes, quando tem a cirurgia, ele melhora do suor nas mãos, por exemplo, mas começa a suar muito na barriga, nas costas. Então, é como se aquele suor que não está mais saindo num local, vai sair em outro. Então, um tratamento que é muito bom nesse sentido é a aplicação de toxina botulínica, que é o Botox. Sim. Então, o Botox ele não funciona apenas para as rugas. O Botox ele também consegue diminuir a produção de suor do local. E é um tratamento excelente, porque o paciente aplica e, em vez de durar 4 meses e meio, que é a média de duração quando a gente trata rugas, o Botox para hiperidrose ele dura uma média de 8, 9 meses. Interessante. Então, para o paciente, assim, é uma super melhora de qualidade de vida, porque a aplicação é em consultório, uma aplicação, né, relativamente simples, e ele consegue ficar aí 8, 9 meses livre. Então, quem começa a fazer, ama. Agora sim, quando a gente chama atenção para o Botox, é importante também a gente chamar os tipos de especialistas que podem fazer esse tipo de tratamento relacionado ao suor. Eu queria até que a doutora batesse nessa tecla, porque assim, quando as pessoas assistem uma entrevista, ou quando elas vão, por exemplo, nas redes sociais, tudo que elas procuram, elas acham. Muitas vezes do jeitinho que elas querem. E aí onde mora o perigo. E aí a gente chama atenção para os tipos de especialistas, porque então eu vou buscar profissional X. De repente você encontra esse profissional para fazer esse tipo de procedimento. Mas será que ele é um profissional responsável sobre o assunto? Né? E hoje a gente tem que chamar a atenção de todas as pessoas. Sim, com certeza. Então, para esse tipo de aplicação, que é uma aplicação mais séria, né? Sim, porque a gente está levando em consideração a parte neurológica também. Então, sempre procurar um dermatologista ou um cirurgião plástico. E que tenha, é importante falar disso, Vanusa, RQE. Se você procura um profissional, observe se lá no Instagram, no site, tem o RQE, que isso é uma sigla para registro do quadro de especialista. Então, quando nós somos especialistas de fato, a gente registra um número no nosso Conselho Federal de Medicina. Então, muitas vezes, o médico ele se intitula especialista e não é. Então, é importante que você busque um especialista com RQE, ou dermatologista, ou cirurgião plástico para fazer esse tipo de aplicação. Pois é, a gente tem que falar sobre esse assunto, porque isso é muito sério. E depois que as pessoas descobriram que os Googles da vida, né, as redes sociais aí vivem querendo ter like, querendo ter seguidores, acabam, de uma certa forma, levando as pessoas para uma situação desagradável. E a população tem que ficar atenta. A gente tem que chamar atenção para isso. Falando de distúrbios hormonais, existe o problema de tireoide relacionado à mulher, mas também existe o distúrbio relacionado também ao suor, que envolve a tireoide no homem também, né? A gente vê que a gente não vê tantos homens com problemas na tireoide, mas a gente vê muitas mulheres com problema na tireoide. E quando a gente fala de suor, a tireoide também pode entrar nessa história relacionada aos homens ou não? Sim, pode ter relação quando o hormônio da tireoide ele está aumentado no corpo da pessoa. Ela pode ter um aumento dessa produção de suor. E, em geral, vai vir acompanhar de outros sintomas. Então, aquele paciente que começa a sentir o coração palpitar, muitas vezes nota que o olho aumentou, não está conseguindo dormir, passa a ter insônia. Aquela pessoa que fica agitada demais. Então, normalmente, esse excesso de suor, ele não vai vir isolado, vai vir com esses outros sinais e isso facilita a investigação diagnóstica, né? Pronto. Aí a gente chama atenção também relacionada à idade. A pessoa nasce ou ela, com o passar do tempo, é que vai percebendo esse suor excessivo? Normalmente ela vai adquirindo, esse excesso de suor vai se manifestando com o tempo. Normalmente depois dos 12 anos, por aí, que é na época que os hormônios sexuais já começam a agir, e eles vão impulsionar essa produção de suor também, principalmente nessas áreas de axila, pés, mãos. Então, em geral, da adolescência em diante é que vai se manifestar. O que falar desse excesso de suor ligado ao odor, né? E principalmente os alimentos que muitas vezes você está ali no dia a dia, se alimentando. A gente vai ter uma equação, né? Se eu aumento a quantidade de suor e eu tiver muitas bactérias nessa região, a bactéria ela vai, digamos, se alimentando ali do suor e produzindo o mau cheiro. Então, quando a gente
tem um paciente com queixa desse mau cheiro, que a gente chama de bromidrose, aí a gente vai tratar as bactérias, então isso pode ser com sabonete antibacteriano, pode ser com creme de antibiótico. Raramente precisa tomar antibiótico, geralmente só o creme resolve, e aí eu associo essas outras medidas para controlar a quantidade de suor que eu já mencionei. Em relação aos alimentos, não existe tanta essa relação, né? Alguns alimentos, como o alho, né, ficaram bem mais picantes, populares, né? mais picantes, e podem ter uma certa influência, mas eles não são tão relevantes quanto a presença da bactéria. Essa, sim, é que a gente precisa focar no tratamento. Pronto. E aí, quando a gente chama a atenção dessas pessoas relacionadas a esse suor excessivo, aí vem também esse lado da ansiedade. Hoje, quase todo mundo vem sofrendo com problemas de ansiedade, né? Tá na boca de todo mundo e é algo que muitas vezes você tem que buscar até acompanhamento para que você possa ser ajudado. Sozinho, muitas vezes você não consegue. Nesse caso do suor, quanto mais estressado você fica, pior fica, né? Isso. E relacionado a perfumes, cremes, alguns hidratantes, antitranspirantes, como é que a gente pode, de uma certa forma, ajudar quem está em casa? Então, procure um antitranspirante. Os antitranspirantes, eles vão sim ajudar, eles podem ser utilizados. Existe uma polêmica sobre a presença do alumínio nos desodorantes, mas não existe nenhuma evidência científica de prejuízo do alumínio. Então, boa parte dos antitranspirantes vai sim conter alumínio e ele vai ajudar a melhorar a quantidade de suor produzido. Então, o ideal é que o paciente encontre um antitranspirante, principalmente os em creme. Tem vários em creme no mercado, ou até mesmo rolon, existem alguns que são em rolon. E aí ele usa à noite, antes de dormir, isso é bem importante. O antitranspirante ele deve ser usado antes de dormir, para ele ficar fazendo efeito durante a noite toda. E aí, durante o dia, o paciente ele muitas vezes consegue desenvolver suas atividades sem precisar de mais nada. Alguns até colocam desodorante mais pelo cheiro, né? Porque as pessoas gostam do cheiro e os antitranspirantes geralmente não têm odor nenhum, não tem nenhum perfume. Em relação a hidratante, pode ser usado, não tem problema. O hidratante, ele é inclusive uma coisa boa para as axilas, principalmente porque são áreas de muito atrito que acabam escurecendo com o tempo. Então, usar hidratante logo após o banho na axila é uma coisa boa. Não vai ter uma interferência direta no aumento da quantidade de suor. Agora, o paciente precisa ver se aquele hidratante, né, não é adequado para o tipo de pele dele. Se não está deixando, às vezes, muito oleoso, né? E aí tem paciente que se incomoda porque acha que está ficando melequento aquela região. Sim. Mas não tem nenhum problema utilizar. Para quem tem excesso de suor, né, que sofre com esse problema, o que falar dos talcos? Então, o talco, ele pode ser utilizado para amenizar, mas muitas vezes ele acaba gerando ali um ambiente que junta o talco com a umidade do próprio suor e isso às vezes favorece o surgimento de fungos, das micoses, né? Micoses no pé, por exemplo, que é uma área bem comum. Então, de um modo geral, é melhor usar um antitranspirante mais potente antes de dormir do que ficar sempre ali refém do talco, porque eventualmente pode acontecer de gerar uma micose. A gente fala do constrangimento, que é, de repente, você tá com excesso de suor, isso deve incomodar bastante, né? Quem sofre com essa questão, mas aí a gente chama atenção também para outros tipos de doenças. Ele só vai trazer esse desconforto e esse excesso de suor, ou ele pode trazer outros problemas de saúde? Não, o mais importante é o constrangimento social e o surgimento do mau cheiro. Porque a pessoa que tem um excesso de suor, ela está mais suscetível a ter também um mau cheiro. E aí as duas coisas vão se somar nesse entrave social. A pessoa começa a ficar constrangida, não quer sair. E aí isso pode ser uma fonte de ansiedade, de depressão. Então, esses são os pontos principais. De um modo geral, só o excesso de suor não está relacionado a nada interno, né? Mas como a gente falou, eventualmente tem alguma doença neurológica, alguma doença hormonal. E aí é sempre bom investigar, né? Exatamente. Então, aí quando o médico conversa com o paciente, examina, aí ele vai conseguir se direcionar se tem algo a mais. Falando dos exames, tem como identificar? Porque às vezes tem pessoas que chegam a pingar o suor, né? Sim. Situação de você ver a mão da pessoa, não é só um suor qualquer. Quando ela já está nessa situação, ao ponto de pingar o suor das partes do corpo, já está bem mais grave? Sim. Então, normalmente a gente precisa intervir quando? Quando aquilo está atrapalhando as suas atividades de algum modo. Então, se você vai cumprimentar alguém, você fica com vergonha,
porque a pessoa vai pegar e vai sentir sua mão suada. Quando você sai e você precisa usar um absorvente, né, embaixo na axila, como um dia desse, um apresentador, ele estava falando na TV e aí tinha um absorvente na axila. E aí caiu ao vivo e todo mundo virou meme e tudo. Então, quando esse tipo de coisa começa a acontecer, você precisa ficar atento. Tudo aquilo que interfere na nossa vida, ele deixa de ser algo normal, passa a ser algo patológico. E aí precisa pedir ajuda. Pronto. Faltou alguma dica, alguma informação que a gente possa levar para quem está em casa? O mais importante é essa questão, higiene das axilas, das mãos, dos pés. Se você puder usar um sabonete antibacteriano, isso ajuda. E no quesito excesso de suor, usar um antitranspirante antes de dormir. E aí existem produtos específicos para axila, existem produtos específicos para mãos e pés. Você pode pedir o auxílio do seu dermatologista para isso. E caso essas medidas não sejam suficientes, saiba que tem a possibilidade de usar comprimido, de fazer a aplicação de toxina e, em último caso, fazer a cirurgia. Pronto, aí o que fica também de alerta para quem está assistindo o programa é que se caso você é adolescente perceber, ou se muitas vezes a sua mãe não percebe, converse, né? Olha, eu estou sentindo algo que eu não sentia antes, está me incomodando. Porque muitas vezes a pessoa guarda o problema para si e leva para uma vida toda. Quando vem realmente passar a informação, já está tantos anos passando por esse sofrimento e não conversa, né? Exatamente. E saiba que é uma coisa comum. Você não está sozinho nessa situação. Muitas pessoas sofrem com isso. E você busca ajuda e percebe que o tratamento não é nada do outro mundo. Você muitas vezes pensa, poxa, por que eu não procurei atendimento antes? Então, sempre vale a pena pedir ajuda, não tenham vergonha, isso é uma coisa comum. Bom, eu quero agradecer à doutora dermatologista Caroline, que esteve aqui no nosso programa para bater esse papo com a gente, falar sobre justamente a hiperidrose que tem mexido com a vida de várias pessoas. E independe do calor, né? Se está frio ou está quente, essa situação ela acontece independente, né? Exato. Então, para você que está assistindo o nosso programa, você pode conferir esse bate-papo da gente aqui através aí do QR Code que vai aparecer na telinha. Você aponta a câmera do seu celular e você assiste esse bate-papo da gente assim tranquilamente. Muito obrigada. Quem quiser entrar em contato com você tem o Instagram. Tem o Instagram, é @DRA Caroline Baiman, doutora Caroline Baiman. E sempre lá tem caixinha de perguntas, estou sempre interagindo para esclarecer temas de dermatologia para quem me segue.